Hoje, dando seguimento aí à série de lives sobre os 7 pecados capitais à luz da psicanálise, hoje nós iremos conversar com o psicanalista Jorge Rudá. Daqui a pouco ele está aparecendo por aqui, e enquanto isso eu vou aguardando a galera que está chegando. Elisa, boa noite, amiga. Fátima, seja bem-vinda. Vilma, bem-vinda à live de hoje. Hamilton, meu grande amigo aí, seja bem-vindo. Bom, deixa eu ver se eu encontro o Jorge por aqui. Então, vamos começar. Brito, boa noite. Jorge entrou aqui. Deixa eu ver se eu... Bom. Deixa eu localizá-lo aqui para poder te convidar. Bom, hoje então a gente vai conversar sobre o pecado da gula à luz da psicanálise. Na verdade, quem vai trazer para nós aí uma contribuição vai ser o Jorge Rudá, que está chegando por aí. E aí, Jorge? Beleza? Boa noite, Márcio. Beleza? Estou me ajustando aqui com o meu celular. Estou brigando com ele. Consegue me visualizar bem? O som está chegando bem para você aí? Estou chegando. Estou sem fone. Dá para me escutar também? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ah, legal. Cumprimentando a galera aqui. As duas Fátimas que entraram aqui, então, boa noite, bem-vindas aí. E deixa eu ver. Bom, eu vou passar para você ir se apresentando, né? Falar um pouco aí sobre você, o que você achar aí que convém você apresentar para a galera aí, tá bom? Legal. Boa noite a todos e a todas aí. Também é um grande prazer estar aqui, podendo conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema que é bem desafiador. Meu nome é Jorge. Eu tenho algumas formações, né? Eu sou formado em teologia pela Faculdade Deoniana. O ano não lembro agora. Também eu tenho formação em sociologia pela Unital. Depois dessas duas formações, eu decidi buscar a formação em psicanálise. E depois da psicanálise, eu segui continuando com esse estudo, né, da linha da psicanálise. Me formei também em psicoterapia breve, que é uma técnica de abordagem com base psicanalítica. E depois eu fui para a linha da sexualidade, me formei em terapeuta sexual pela Unisal e também em educador sexual, acabei de me formar esse semestre em educador sexual. Essa busca pela formação em sexualidade, ela foi no sentido de tentar complementar a psicanálise, no sentido daquela linha que o Freud, sempre o olhar meio preconceituoso para Freud, que ele é muito sexual, né, muito assexuado, e tudo para ele é sexo. E eu procurei, nessa última formação minha, tentar compreender o ser humano nessa dimensão da sua sexualidade, mas uma plenitude bem mais ampla, né? Assim, abrir o leque dessa possibilidade de entender o ser humano nessa dimensão que é bem forte dentro da psicanálise, né? Quando se fala na questão do ser humano, do desejo, da libido, da vontade, da realização, da satisfação, Freud ele sempre joga para essa linha da sexualidade. E acho que eu pretendo tentar trabalhar um pouquinho nessa live sobre essas questões, né, da sexualidade, tentando fazer uma ponte com a gula, né, que também é um aspecto bem bacana. Legal. O pessoal tá chegando aqui, Natália, acabou de entrar aqui. Deixa eu já adiantar para você. Se eu perder o contato visual, porque eu estou anotando aqui alguma pergunta, alguma coisa que colocaram aqui. Eu também ainda estou aqui aprendendo a lidar com tudo isso aqui. Então, a gente já fica aí. Se perder o contato aqui, porque eu estou fazendo anotação aqui para complementar a galera também durante a própria live. Antes, né, de passar para você desenvolver, eu só queria colocar aqui para quem está chegando agora, que a live faz parte de uma série de lives sobre os 7 pecados capitais à luz da psicanálise, que a gente está usando ali, né, como base ali, a obra do William César Castilho Pereira,
que é um livro que foi lançado pela Vozes e cujo o nome, né, o título do livro é Os Sete Pecados Capitais à Luz da Psicanálise. Ele foi, por longos anos, lá professor da universidade, daqui da Federal, daqui, ó, da UFRJ, né, do Rio de Janeiro, lá, e também da FAGE, né? Você, como é da área de teologia, né, já deve ter ouvido falar também da FAGE, né, Jorge? Que é a Faculdade de Jesuítas lá em Belo Horizonte. Então, ele também foi professor lá e assessorou bastante, tem bastante material dele aí. Estou dizendo isso para quem quiser pegar o texto lá para aprofundar um pouco e até ir atrás a partir do texto dele, né? Quantas portas, né, se abrem ali a partir daquele texto, bastante sintético, para quem quiser correr atrás do livro e saber de onde que a gente tá pegando como uma linha, né, pelo menos ali, claro, com aí a autonomia de cada um e cada uma que vem participar da live e para dar sua contribuição também. E fica a dica para quem quiser ir atrás do livro, né? E agora passo a palavra para você aí, para falar um pouco aí como que você vai trabalhar e apresentar para a gente, né, esse tema nessa noite. Maravilha. No primeiro momento, eu gostaria de dizer também que para essa live eu sou amador, não tenho muita experiência com lives, né? Espero corresponder à expectativa ainda dos nossos colegas. Eu gostaria de partir do princípio básico e fundamental da psicanálise, que é a associação livre dentro de um set analítico, né? Dentro do espaço, dentro da clínica analítica. A base é a associação livre, onde o paciente ele traz os seus dilemas, as suas frustrações, seus questionamentos, de forma livre, sem julgamento, sem preconceito, sem um aspecto linear. Às vezes ele pode falar do futuro, do presente, do passado, meio, parece que existe uma desordem, mas ao mesmo tempo para o psicanalista ele consegue pegar esses elementos e ir trazendo. Eu gostaria de fazer esse exercício com aqueles que estão ouvindo, e a minha apresentação ela provavelmente não vai ser linear também. Ela pode trazer alguns elementos que parecem ser meio fora da ordem, mas no final a gente vai perceber que a conclusão, o fechamento vai fazer sentido. Então, eu posso trazer coisas do aspectos históricos ou do presente e também do cotidiano. A minha intenção também não é trabalhar somente aspectos conceituais e ficar fixo nisso. Então, a minha fala vai ser uma fala livre, daquilo que eu tenho de base de conhecimento, da minha maneira de pensar essa dimensão da gula. Para muitos pode ser que não faça sentido, pode surgir um pouquinho algumas dimensões conceituais, mas é uma fala livre e que vocês também possam beber e absorver aquilo que melhorem julgar. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem também participar desse desenvolvimento, fazendo alguns comentários. Márcio, gostaria de, se for possível, Márcio, de você, em algum momento, pode interromper e trazer alguma fala, algum comentário dos colegas que estão ouvindo, para poder ser bem dinâmica. Então, a minha intenção é tentar fazer uma live dinâmica e livre, né? E a partir desse princípio a gente tentar desenvolver esse nosso diálogo dentro do tema que foi proposto, que é a gula, né? Bom, acho que esse é o caminho. Não sou professor, né? E dentro da minha base teórica, acredito que eu vou tentar trazer o melhor que eu posso. Não vou conseguir encerrar esse tema, porque para mim ele é bastante complexo, mas dentro da minha linha de formação, acredito que eu posso trazer alguns elementos bem interessantes para a gente ter esse tempo, um tempo de reflexão. Tá bom? Só para fechar essa ideia de pensamento livre, e parece prolixidade, né?
E também parece... E eu tenho um grau pequeno de déficit de atenção, que é TDAH. Então, o TDAH às vezes começa a repetir coisas e não percebe, então me perdoe se começar a repetir, tá bom? No primeiro momento, eu gostaria de trazer algumas partes do livro, e também bem aleatórias, não vou estar citando página, nada, algumas falas, alguns escritos do autor, que vai nos ajudar a perceber um pouco essa questão da gula, bem sintetizado mesmo, tá bom? No começo do livro, ele traz o conceito da gula, que eu vou estar lendo aqui, e também eu completei com um outro texto que eu peguei, depois eu posso passar a autora, então eu vou estar lendo agora, tá bom? O autor, ele diz assim, o William, a origem da palavra gula vem do latim de gul, que significa parte da boca, na qual se engole, na goela, gola e garganta, são todas derivadas desse aspecto da gula. Quando nós falamos em gula, é automático já nos referimos e fazer ligações com o aspecto religioso. Então, falou de gula, está falando de pecado. Né? Se fala, está cometendo o pecado da gula. Tem essa questão de ligamento. Então, trata-se de um pecado explicitamente corporal. Né? Ele é vinculado ao corpo. Visto que, sem o ato do corpo, não se concretiza. Então, a gula sem o corpo não existe. Né? E é considerado um dos pecados capitais de vícios. Né? Consiste essencialmente na desordem do comer e do beber. Então, basicamente, quando se fala de gula, se fala da pessoa que come e bebe de uma maneira desordenada. Né? A gula, ela não é senão o abuso do prazer legítimo que Deus quis que acompanhasse, né, o comer e beber. Então, o comer e beber é prazeroso. Mas, devido à desordem, esse abuso que um outro autor diz que ele é um abuso ilegítimo daquilo que Deus nos concedeu. Por isso, o pecado. Outro autor diz bem interessante, podemos dizer que a gula, como pecado capital, não é somente o ato de comer, beber ou se alimentar-se em demasia. Aí joga mais para o campo psicanalítico. O problema se dá quando transfere para o desejo insaciável e desregrado por alguma coisa que deve ser comida à exaustão. Mas, mesmo assim, não consegue obter a satisfação. Então, ele já traz um outro elemento muito interessante, que é o desejo de comer de uma maneira insaciável, mesmo comendo, a pessoa não consegue atingir a satisfação. É um desejo acerbado, incontrolável de possuir, de ter, de comer sem mastigar. Muitas vezes a pessoa come, engole e nem sabe o que está comendo, mas ela está com aquele desejo de comer, e na verdade acaba ultrapassando até mesmo a dimensão de perceber e sentir aquilo que está comendo, né? Aí o autor, o William, ele vem trazer um aspecto bem interessante, né? Eu gostei dessa parte do livro dele, que é bem no começo também. Ele diz assim: a comida é a droga mais aceita no convívio social. Ele coloca a comida como droga, né? Como algo que além da parte orgânica, ela também vai trazer satisfações, vai trazer alegria, vai trazer delírios, enfim, porque o comer e o beber, né? Nos primeiros séculos, aqui ele já vai falar da questão da vida monástica.
Nos primeiros séculos da vida monástica, ressaltavam-se duas palavras de origem grega sobre a gula: gastrimia, a loucura do ventre, e margia, loucura da boca. As autoridades eclesiais atentavam para o conteúdo deslocado do prazer espiritual. Então, as autoridades entendiam que existe um prazer espiritual, né? Mas ele estava deslocado por conta justamente por conta desse pecado da gula. Mais do que para o ato da ingestão propriamente dito. O maior perigo da gula era o olhar e a veneração de seu próprio umbigo como um Deus. No campo da espiritualidade não estava implícito a psique, na personificação da alma. Então, o autor diz que esse olhar para si mesmo, olhar para o seu ventre, olhar para o seu próprio umbigo, se coloca como maior que Deus, né? E dá para a gente pensar na dimensão narcísica do ser humano, né? Que se preocupa somente com consigo mesmo. E a gula é bem isso também, né? Ela é bem pessoal, né? Bem particular. A pessoa que comete esse pecado da gula está buscando a sua própria satisfação, né? A realização do seu próprio desejo, das suas próprias vontades, e não está preocupando com aquele que está do lado. Eu costumo brincar, dependendo do local onde eu vou, da casa onde eu vou, e acho que cabe uma pergunta aqui, que é uma brincadeira para todos. Se você estiver em uma mesa, e tiver eu e você, e tiver 2 pedaços de frango, tem uma coxa e uma asa, qual pedaço você pegaria? Né? Pegaria a coxa ou pegaria a asinha? Ah, você é educado, então eu vou pegar a asa, porque eu preciso socialmente adequado ao ambiente e tal, mas no fundo, meu maior desejo é pegar a coxa. Mas como eu vou ter que pegar primeiro, então eu vou pegar a asa. Essa é a resposta. E eu respondo da seguinte maneira: bom, que bom, porque se você vai pegar a asa, então eu vou pegar a coxa de qualquer maneira, então deixa que eu pego a coxa primeiro, né? Essa busca da realização do desejo também tem uma barreira social, cultural, que muitas vezes serve como limite para essas desordens, né? A igreja, dentro do período histórico, está lendo do livro, que quando o Papa Gregório, se não me engano, ele resolveu a retomar os escritos sobre esse pecado, ele buscou combater uma cultura que estava sendo fomentada, a sociedade estava vivendo aquilo, justamente essa prática da gulosema, né? Os jantares, as comidas eram somente muitos alimentos mesmo assim, as pessoas comiam, bebiam, se embriagavam, e em decorrência de tudo isso, aí o autor também coloca, né, e a própria igreja coloca, o pecado da gula e da luxúria juntos, né? São como se fossem os 2 pecados mais graves dentro dos 7 pecados capitais, porque realmente eles causam uma desordem no ser humano. Esse olhar religioso, ele permeia toda a história, né? Se formos olhar também para outros povos, a ideia da mesa, do banquete, que o autor também traz no livro, que é onde se reúnem as pessoas, né? A questão do sacrifício também de animais, depois o comer, fazer oferendas para deuses, para divindades, tudo está relacionado a essa questão do comer e satisfazer e saciar-se, né? É bem interessante esse aspecto. Eu vou tentar fazer um salto para a psicanálise e trazer também um pouco de elementos religiosos. Acho que pode vir, né? Falando um pouco de aspectos religiosos, o Márcio talvez pode me ajudar. Tem um texto no Novo Testamento, se não me engano, não sei se é em Coríntios ou é em Atos dos Apóstolos, que os apóstolos eles repreendem a comunidade, porque o rito da ceia, né, a celebração da Santa Ceia, as pessoas iam para esse encontro com o intuito de comer aquilo que estava na mesa, né? De se saciar, de comer e depois voltar para a sua casa. Então, o apóstolo pega e
exorta essa comunidade e aí ele explica o rito do sacramento, da Eucaristia, para que eles possam compreender que aquilo ali não é uma mesa de guloseimas, né? Que aquilo ali não é uma mesa como provavelmente aquela cultura daquela época, quando se tinha algumas festas ou qualquer ritual religioso, assim como tinha também na Grécia, em outras culturas romanas, de que existiam eventos religiosos, né, cultos religiosos, onde o banquete era realmente o aspecto de comer e satisfação e vinculado às divindades, né? Então, isso é bem presente. Nós podemos ver isso em um texto bíblico também, que falar em gula ou o pecado de comer algo que não deve, já logo em Gênesis, né? Quando o ser humano, não quero usar o gênero aqui, mas para entender, mas quando o ser humano ele é tentado a comer aquilo que não é permitido. A gula, ela traz esse aspecto também do limite de comer. Você pode comer até aqui, mas aqui você não vai. Se você comer aqui, você está pecando. Se você avançar esse aspecto aqui, você está pecando, né? Então, quando Eva vai e come a maçã, ela extrapola esse limite, né? De até aqui você pode, para depois você não pode mais. Interessante que gula é pecado, mas não está relacionado a se a pessoa ela é gorda ou é magra, né? Fala os glutões, os comedores, mas não fala se aqueles gulosos eram gordos ou eram magros, né? Porque tinha eventos onde, festas onde se comia muito e porque era prazeroso comer, as pessoas iam e vomitavam tudo aquilo que comiam, depois voltavam para comer mais porque queriam se satisfazer, assim como o autor diz, a gula tentando satisfazer, mas não conseguia encontrar satisfação e aquilo estava num processo repetitivo e assim, consequentemente, até acabar tudo que tinha para comer, né? Então, imagina uma grande festa com comidas maravilhosas e tinha um vomidômetro lá, né? Um vomidômetro, sei lá, onde as pessoas iam para vomitar. Então, é interessante que existe uma barreira bem sutil aí da questão. Não é aquele que guloso que comete o pecado da gula que necessariamente ele tem alguma comorbidade física ou questão de saúde, né? Mas está relacionado justamente à busca da satisfação, à busca do prazer, né? Avançando um pouco para a psicanálise e trazendo Freud, a minha base mais profunda é Freud, porque o curso que eu fiz é Freud do começo ao fim, e a gente viu alguns outros teóricos, mas Freud, para mim, ele serve como base para isso. Eu não sou freudiano, eu me considero psicanalista e bebo das bases, das fontes e também de outros elementos, né? De outras fontes teóricas, além da psicanálise, para poder me ajudar e corroborar comigo dentro do processo psicanalítico. Eu penso que hoje, dentro da modernidade, nós não podemos nos fechar somente a um contexto de teoria ou de pensamento e ter aquilo ali como um dogma para que nós possamos ser um bom profissional. Eu penso que hoje, ainda mais com o mundo globalizado, nós precisamos entender como se pensa outros autores, como se pensa outras culturas, né? E beber dessas fontes boas e nos ajudar em todo esse processo, né? Da gente poder ajudar as pessoas. Bom, antes de você entrar aí já na abordagem, no olhar psicanalítico, eu vou cumprimentar o pessoal aqui, tá? Que entrou agora, e aí tem algo que você falou aqui, que um texto, né, em 1 Coríntios, capítulo 11, que é o texto da C, quem quiser dar uma lida ali, é interessante, né, para perceber que é a questão do próprio, da cultura, né, grego-romana ali, aliás, dos romanos, influenciado pelo helenismo, que traz isso, e você bem colocou, né? Quem está ali, eu estou falando isso porque a resgatar algo que o autor também coloca, que é que a gula não é, embora seja ligada à boca, né, os órgãos, né, digamos aí, da deglutição,
não somente isso. E você já ressaltou aí de outro modo, que é a ânsia por comer, beber e devorar. Principalmente, né, agora, nas últimas falas suas aí, você já deixou isso bem claro, que é a questão de devorar a ponto de comer, né, soltar e depois continuar comendo, que é essa ânsia, né, por devorar. Tem essa característica também aí. E outra coisa que é a ligação, né, está bem ligado com a questão da sexualidade mesmo, né? Porque o pecado ligado é o aspecto do corpo e não do espírito, porque os outros foram todos os 5 ligados ao espírito, justamente da gula e da luxúria. Então, esses dois que ocuparam, né, tipo assim, a atenção voltada para o corpo. Então, nada melhor do que alguém que, né, se aprofundou nessa área para poder demonstrar isso. E aqui tem a Anícia que entrou, o Fernando, aliás, o Jefferson também, que tem acompanhado as lives, e a Beatriz. Agradeço aí o pessoal que está entrando aí. E estão com você novamente aí. Bom, bem simples assim, o que Freud também ele foi muito martelado e ainda é martelado por conta de quando ele vem trabalhar a questão da sexualidade e quando ele fala da dimensão de Deus, do sagrado. Freud e Jung eram grandes amigos, né? Eles construíram muitos pensamentos juntos. Assim. Mas chegou um determinado momento que Jung ele se apegou muito a esse aspecto da espiritualidade, né? do transcendente, vamos dizer assim, enquanto que Freud ele buscou estudar o processo psíquico do ser humano. Então, assim, tem vários autores que dizem que Freud ele era ateu. Freud não era ateu, Freud era judeu, né? Judeu, mas que decidiu trabalhar, estudar o ser humano na sua dimensão psicológica, no seu desenvolvimento psíquico. E com isso, muitos autores mesmo, você encontra vários livros querendo descobrir se matam e fazem tantas elaborações, fazem tantas pesquisas para poder conseguir afirmar que Freud foi ateu. Freud se tornou um ateu. Eu não me apego a isso, né? É como brigar se o Mar Vermelho, o mar se abriu ou não abriu, o Mar Vermelho abriu ou não abriu, fechou, não sei, isso não importa. O que importa é a mensagem trazida, né, para nós. O que Freud quis trazer para nós, isso para mim é muito claro, é a dimensão psíquica do homem. Freud ele não se preocupou com a existência de Deus, Freud não se preocupou se existiam espíritos, divindades e tudo mais, ele se preocupou com o ser humano. É nisso que ele se debruçou, né? E o meu trabalho de formação de curso foi sobre a questão da psicanálise, né? E a religião, justamente para tentar mostrar um pouco dessa dimensão, que é o caminho que Freud fez. Ele não combateu a religião, né? Ele em determinado momento, ele diz assim, ó, eu reconheço que muitas pessoas têm esse sentimento, e que isso ajuda a ser uma pessoa melhor, ajuda ela a lidar com as questões da vida, do seu cotidiano, mas ele diz assim, mas eu não tenho esse sentimento, mas ele não está dizendo que não existe Deus, eu não tenho esse sentimento. É interessante que ele chama esse sentimento de sentimento oceânico, então é algo bem profundo. Então ele não descarta a possibilidade dessa existência, mas ele, dentro da sua experiência, do seu modo de ver e se compreender e compreender o mundo, ele diz, eu não preciso desse sentimento oceânico, né? Mas há pessoas, há civilizações, há povos que precisam, e isso é importante no desenvolvimento da pessoa, e ajuda ela. Então, o Freud, ele faz essa divisão, sabe? Então, falar em psicanálise, a própria psicanálise também, ela vem e rompe com alguns aspectos
que nós trouxemos, posso dizer assim, na primeira parte, que é o aspecto religioso, né? De dizer, por exemplo, a gula é pecado. Então, existe um aspecto moral aí. Existe um aspecto religioso aí. Então, a psicanálise, em base, em sua estrutura, a questão moral não é o fundamento da análise do desenvolvimento psicológico da pessoa. Então, assim, dizer você está certo, você está errado, pode, não pode. Então, isso não faz parte da psicanálise, né? Então, é importante perceber isso porque já existe uma ruptura do pensar a gula enquanto psicanálise, né? A psicanálise não vai julgar ou dizer que a pessoa está fazendo mal contra Deus ou contra ela, ou enfim, né? A psicanálise vai procurar compreender esse processo do devorar, do comer, da insaciedade e percebendo o quanto isso traz sofrimento para a pessoa. Então, a psicanálise em base é tornar a vida do ser humano menos sofrível possível para que ele possa ter um equilíbrio psicológico, né? Então, esse ponto ele é muito importante para a gente poder conseguir avançar e pensar a psicanálise, pensar a sexualidade nesse sentido, né? Freud, ao elaborar a psicanálise, ele traz três. Ele fala a primeira tópica, a segunda tópica, que eu gosto mais da segunda tópica, que é id, ego e superego. Isso para mim é importante pensar essas três estruturas. E também na primeira tópica, que é consciente, pré-consciente e inconsciente, né? É bacana pensar essas estruturas e a gente vai ver na internet, vai ver em vários lugares as pessoas falando em subconsciente. Os hipnólogos usam esse termo de subconsciente. Não é um termo da psicanálise, né? Mas se apresenta e parece muito bem, assim, se você for estudar a ideia de subconsciente, se aproxima muito, então não é nada, não existe uma disparidade enorme. Assim. São modos de dizer algo sobre o ser humano que se conversam naturalmente, mas falar em psicanálise, pensar consciente, pré-consciente e inconsciente. Eu gosto mais do id, ego e superego, né? Que acho que aí id, ego e superego dá pra gente conversar com a gula. Dá pra gente pegar e dialogar um pouquinho com a gula, né? Pensando o superego na psicanálise, de uma maneira bem, bem simples também, é aquilo que dita as regras, que dita as normas e que são parâmetros normalmente culturais, né? E a religião entra nisso também, porque exerce força, né? De limites, de parâmetros. Então, cada país, cada povo, cada local, existe essa estrutura que Freud chama de superego, que vai dizer assim, olha, até aqui você pode, até aqui você não pode, né? Então você não pode matar. Então isso é algo universal e podemos dizer que é do superego, né? Você não pode entrar em outro país, por exemplo, você não pode entrar nos Estados Unidos por conta de você não tem um passaporte para poder entrar lá, por exemplo. Então existe algo externo a nós que exerce uma força sobre nós e que diz assim, olha, até aqui você pode, aqui não pode mais porque não dá, sabe? Então, por aqui, fica aqui que socialmente você está adequado, socialmente você está aceitável, né? Aí entre os aspectos morais, enfim, entre várias questões, então, ok. Nesse grupo social, por exemplo, dentro da igreja, para você se aceitar, você não pode praticar o pecado da gula. Né? Mas, de repente, você está num outro grupo que eles comem, bebem e farreiam a noite inteira, de madrugada. E aquilo, para eles, é como se fosse um código social, né? Porque, pensando em sociologia também, trazendo para cá, quando um grupo se forma, ele cria as suas regras, as suas leis, né? Normas, e é feito um pacto ali. É como se ocorresse uma assinatura de um contrato social para aquele grupo. Então, se eu sou pertencente àquele grupo, eu preciso seguir aquelas
regras e normas, podemos dizer, o superego, né? Então, hoje, socialmente falando, culturalmente pensando no Brasil, existe uma cultura de superego, vamos dizer assim, que diz para nós o que nós temos que ser, o que nós temos que comer, o que nós temos que beber, para você ser aquele modelo ideal de pessoa aceitável dentro da sociedade. Existem essas questões, e com ela vem o preconceito, vem julgamento, vem várias coisas, né? Para eu conseguir um emprego de modelo, eu vou ter que deixar crescer meu cabelo, porque eu sou careca, né? Então, se eu sou gordinho, um pouco mais gordo, opa, não dá. Então, você tem que ter aquele modelo social, aquele parâmetro social. E se você for em um restaurante, se você fizer aquela montanha lá do Monte Oreb, né, o Monte Sinai, as pessoas vão ficar olhando para você e falar, nossa, olha o cara, né? Tá fazendo mal para a saúde dele. Então, você tem que pegar poucas coisas para poder estar dentro daquele padrão. Então, se você pega mais um pouquinho, se você ultrapassa aquele limite, você já está sendo guloso, né? Está cometendo o pecado da gula, se tiver algum religioso ali assim, né? E você vai ser julgado por aquilo. Então, existe esse aspecto, essa barreira e de normas desse contexto superego que diz para nós até onde nós podemos ir para sermos aceitáveis. Porém, existem algumas rupturas, né? Alguns grupos conseguem romper com esse aspecto por conta justamente desse contrato social deles, né? Eles conseguem romper com isso. Então, eu vou no fast food mesmo, eu gosto de ir no McDonald's, no Habib's, eu vou no churrasqueiro e como à vontade, né? Porque eu gosto de comer bastante mesmo. O meu prazer, né, a minha alegria é comer. Então, é bem aquilo que nós vemos, né? A questão da busca, da alegria, da satisfação, mas come, depois não é preenchido, né? Infelizmente, a alegria, a tristeza, ela vai voltar, porque é muito mais profundo do que simplesmente você se colocar socialmente dentro daquele modelo adequado. Então, beleza, eu faço parte de um grupo que gosta de fast food. Eu sou do grupo dos veganos, vegetarianos. Eu sou do grupo que eu tenho 1,70 m, então eu não posso passar de 70 quilos, que é a minha massa corporal. Existem alguns padrões determinados pelo superego que alguns rompem, outros não rompem, e assim nós vamos percebendo várias estruturas psíquicas nos desdobramentos da nossa sociedade. Outra ideia interessante de pensar é a questão do id, né? Vou deixar para falar do ego, né? Para a gente concluir. O id, na psicanálise, é a fonte mais profunda onde está, podemos pensar assim, um local onde se armazena tudo o que nós somos. Vou chegar no 100%, né? Porque tem aquela ideia do iceberg de ponta cabeça, onde 5% está para fora, 95% está para dentro, que é os 95% que a gente não conhece nós mesmos, né? Mas, pensando todo esse iceberg, é o que nós somos, né? O id é um reservatório de energia, de força, de desejo, de pulsão, muito forte, mas muito forte, e que se não existisse o superego, nós seríamos seres humanos piores do que animais, né? Porque os animais também eles seguem as suas regras, as suas normas, tem os grupos que têm os seus limites, né? Então, se nós olharmos para a natureza, para os animais, nós vamos perceber que eles existe uma norma entre eles também. Então, na psicanálise, se não existisse esse superego, nós seríamos inteiramente id. Nós seríamos inteiramente vorazes, nós seríamos inteiramente sem valores, nós seríamos inteiramente sem respeito nenhum, e nós poderíamos matar, nós poderíamos roubar, nós poderíamos fazer qualquer coisa e nada iria nos causar um mal-estar. Não iria nos causar nada, porque, pelo contrário, nós seríamos praticamente totalmente movidos
pelo nosso desejo, somente pelo desejo. Então, a nossa cultura diz que nós temos que ter, somos casados, somos monogâmicos, né? Então, um casal, mas o id, iria ser sexo de qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer lugar, e tantas mulheres ou tantos homens, homens com mulheres, tudo de uma forma totalmente desordenada, e isso causaria uma desordem total na humanidade. Não sei se nós iríamos existir, né? Se fôssemos somente id, somente toda essa energia pulsante, voraz e capaz de fazer de tudo, bem narcísica mesmo, na busca da minha realização, independente de quem quer que seja. É percebido isso em algumas situações, né? Onde esse id, ele salta, ele vem. Pensando na gula, é justamente isso, é o id em movimento para aquilo que a pessoa está em busca, né? Ela ultrapassa esse limite, sabe, de se perceber, da sua estrutura do seu corpo, da questão da saúde, de se olhar e perceber o quanto é importante esse autocuidado, autopercepção. Não se percebe, quer realizar, quer realizar, quer realizar, independente do que vai acontecer, não importa, né? É bem isso. E pensando o ego, eu gosto da Maria Regina, minha psicanalista. Então, conversando com ela sobre o ego, ela disse assim: o ego é o nosso ponto de equilíbrio. Aqui nós temos o id, tem o superego aqui, mas no meio precisa estar o ego. Mas um ego não voltado para o id, assim, sabe? Sendo deslocado para o id ou deslocado para o superego, por exemplo. Sabe? Ele precisa ser o ponto de equilíbrio para que o ser humano possa estar pleno, estar realizado, né, com aquilo que ele almeja, com aquilo que ele deseja. Então, o ego, conversando com ela, e eu concordo com ela, que para nós termos esse ponto de equilíbrio, nós precisamos fortalecer o nosso ego. E aí nós conversamos, mas como fortalecer o ego, né? Como que o ego vai estar fortalecido para conseguir suportar essas duas forças e se manter no centro e se tornar o ponto de equilíbrio? Só existe uma forma, o conhecimento. Nós, seres humanos, precisamos conhecer, né, para estarmos no centro, né? Então, conhecer o processo de que comer em demasia vai provocar em nós é colocar o ego no centro e dizer assim: opa, não precisa ser tanto assim como o superego está dizendo. Não quer dizer que eu não posso comer um churrasquinho, mas eu gosto de churrasco, né? E será que eu não posso? Enquanto que o Willi vai lá, não, come um boi inteiro. Não, come só um pedacinho, come a carne mais magra. Sabe, essa questão, o ego equilibrado, ele traz uma estrutura psicológica para nós seres humanos. Acho interessante, né, frisar a partir né, do olhar aí da psicanálise, porque o ego, a palavra, né, que foi usada, né, até para dar uma cientificidade à coisa na época, que usou do latim, que é o eu, esse eu caiu no senso comum de forma, né, negativa. Legal você estar trazendo isso para perceber que não que a psicanálise não é da maneira que está aí no senso comum, o egoísmo, o ego, não é desse modo que ele é apresentado. E quando ligado à gula, né, seria, a Elisa até colocou aqui, né, eu quero, uma frase, né, eu quero, não é só eu quero agora, né, que é a questão do id aí, né, e o Marcos também colocou aqui sobre o mal-estar que isso causa, né, a obra, né, do Freud, o mal-estar na civilização, na cultura, que traduz um pouco disso aí. Essa ânsia devoradora movida pelo desejo, né? E aí não dá para colocar como é apresentado como pecado, você já bem colocou isso, né, ao olhar da psicanálise, porque isso aqui é constitutivo, tá? A maneira que foi sendo trabalhado
O autor, ele até trabalhou ali, achei interessante também a questão da ascese, né, que é esse esforço, esse exercício para, né, para lutar contra, primeiro lá no, como sacrificante, né, ele fala de negar, né, ou controlar, e você substitui, e você vai contra esse, para não dar vazão, não fazer tudo, e acaba entrando, né, adotando o superego, né, essa ação aí, que é a instituição, as instituições, enfim, acabam oferecendo. E ele deu um salto, eu tô colocando essa parte na fala, resgatando ele ali, e chega nesse ponto que você está tratando agora, que há uma mudança na história, no período aí na sociedade, onde, em vez de gula, né, ainda tratado aí pelo ambiente religioso, ser tratado, olhado a partir dessa ascese sacrificante, ele modificou, ela foi modificada, que é a ascese, né, pela performance, né, pela busca do sucesso. Eu até tinha colocado do desempenho, que é o que está bem agora no contexto. Você falou sobre isso aí um pouco, que eu tenho o treinador, o tal do coaching, né, que é utilizado. Ele vai dizer o que é o certo para o outro, não lidando com a alteridade do outro, né? E no ambiente religioso, esse papel de coach engoliu muita liderança religiosa, né? Muitos assumiram. Por quê? Porque aí você aparece como treinador que garante a satisfação, né, para quem vai ser ali treinado por você. Uma coisa que não pode, né, ser garantida. Então, aquela famosa eu quero, eu posso, eu consigo. Quem? Mas com quem é este eu que consegue, né? Queria só colocar isso porque é interessante, que está bem relacionado a partir do que você traz, né, da psicanálise, do id, aí, do ego, né, e do próprio superego aí. E agradecendo aqui, você falou bastante do id, o pessoal daqui da Missão id, que está acompanhando aí, né, lembrando do id, da id, né, e também a Ângela, a Rosinha, Rosa Maria, lá da paróquia São José Operário, não, São Vicente de Paulo, e também o Felipe e a Selene, que, se eu não me engano, ela está bastante distante, deve estar lá para o norte. Se eu não me engano, foi quem eu estou vendo aqui, imaginando que seja. Então, agradecendo aí, e vamos dar continuidade, que a gente ainda tem, né, um bom tempo aqui para você aproveitar aí. A gente está com 47 minutos, tá? Então, você tem 13 minutos aí para você trabalhar aí. Apresentar aí. Eu queria pegar você, na sua fala, você trouxe algo interessante, que na questão da ascese, o autor ele fala da questão da anorexia espiritual, né? Não sei se você percebe lá. Então, falando um pouquinho de anorexia, né, desse contraponto da gula, né? Parece que são dois extremos ali. E teve um momento histórico que a igreja promovia a anorexia espiritual, que a partir do jejum exacerbado, né, pegava monges, freiras, e que, para não cometer o pecado da gula, praticavam a anorexia, e para eles estavam fazendo um bem, porque estavam em mais comunhão com Deus do que os gulosos, né? Então, se eu não como, eu estou mais próximo de Deus. Então, são dois aspectos, dois contrapontos bem interessantes de se pensar, e dá para atualizar isso também, né? Enquanto que o que a cultura faz com essa cultura que diz para nós que nós temos que ser magrinhos, esbeltos e tudo bonitinho, que você não pode ter um pouquinho de gordurinha a mais, aí muitas pessoas entram nesse processo de sofrimento, de angústia, de depressão até mesmo, e acabam entrando nesse processo da anorexia, porque eles gostam de comer, comem, né, sentem o prazer de comer, mas elas não podem deixar o alimento ser processado, elas vão e vomitam, né, porque ali elas vai conseguir manter a sua questão estética. É bem interessante isso. Então, sai de um extremo, vai para o outro, e pensando religiosamente, tudo pecado. Né? Essa questão. Mas pensando psicanaliticamente, nós podemos ver que existe uma disfunção aí a ser trabalhada, né? E você precisar, aqui é impossível
definir a origem e que disfunção, né, disfunção dá para definir. Qual a origem, qual o processo, né, terapêutico, psicanalítico que deve ser feito para que a pessoa consiga, por exemplo, emagrecer. Né? A pessoa não consegue emagrecer ou não consegue parar de comer, ela quer emagrecer. Dentro da psicanálise é possível trabalhar isso, né? Psicanaliticamente. Uma pessoa que quer ser magra e não consegue, e vai emagrecendo, ela sempre fica achando que ela está gorda e vai emagrecendo cada vez mais. Nesse tipo de funções é possível trabalhar, sim, dentro do set analítico e com ótimos resultados, inclusive, né? É claro, em alguns casos extremos é sempre bom essas pessoas, né, esses pacientes que vêm até a nós, ter o acompanhamento do nutricionista, de um profissional da saúde, para poder estar direcionando eles também, né? Então, são mãos juntas trabalhando. Esse desejo da voracidade, de querer comer demais, já é intrínseco do ser humano mesmo, já é constitutivo, assim como você disse, mas do ser humano. Freud, quando ele vai trabalhar as fases da psíquica do ser humano, né, e ainda mais psicossexual que ele vem tratar, que a primeira fase, que é a fase oral, que vai até 1 ano, Melanie Klein também traz essa questão. A Melanie Klein fala da questão do seio bom, do seio mal, que é bem interessante, né? Aí para as pessoas pesquisarem um pouquinho. E Freud vai falar da fase oral, quando o bebê, ele, ao mamar, ao amamentar, pegando o seio da mãe ali, ele sugando o seio, ele vai mamando, vai satisfazendo, e enquanto a mãe não tira, ele tá ali, tá mamando, tá mamando, tá mamando. E chega ao ponto dele até mesmo dormir no seio da mãe, de tanta satisfação que ele sentiu, né? E quando acorda, ele tá chorando, querendo mamar mais. Então, essa fase é bem assim na questão desse desejo, dessa pulsão, dessa vontade de voracidade de querer sempre mais, mais, mais. E vai se desdobrando, né? Se nessa fase, que é essa, né, Freud fala essa fase oral, se a pessoa não conseguir ultrapassar, vamos dizer que ela ficou fixa nessa fase e com o seu desenvolvimento, com a sua idade, o tempo vai passando, essa fase ela começa a ocorrer de formas, com outro desdobramento, com outras formas de se apresentar na vida. Não vai ser mais mamando. Por exemplo, pode ser uma pessoa que tem um vício de cigarro, pode ser uma pessoa que fica roendo unha, pode ser uma pessoa que tem alguma outra, pode ser uma prática, por exemplo, da sexualidade. Se nós formos pensar vulgarmente e pensar a gula, e falar no comer, as pessoas hoje, na questão da sexualidade, falam, vou comer aquela pessoa. Nossa, hoje em dia eu escuto pessoas falando que não é mais o homem que come a mulher, é a mulher que come o homem, né? Eu acho que está tendo alguma coisa errada aí, assim, sabe? Então, assim, eu vou me saciar com ela, legal, vou fazer isso, fazer aquilo, sabe? Então, esse aspecto pejorativo também está muito relacionado, da maneira inconsciente, a esse aspecto lá da primeira fase, que é justamente do amamentar, de satisfazer, de querer ter prazer, né, essa dimensão de estar satisfeito. Se desdobra em várias maneiras. E, por exemplo, tem pessoas que elas são viciadas em pornografia, né, na internet. E tem a ver com a gula? Parece que tem um pouquinho, né? Porque a pessoa, ela se alimenta daquilo, já é um outro termo também, mesmo jogando para a questão da pornografia, o ser humano parece que ele vai se alimentando daquilo, comendo, recebendo aquilo, não satisfaz, então ele precisa estar sempre repetindo aquela situação. Esses processos repetitivos e contínuos que a pessoa faz, provavelmente deve ser alguma fase dela, no caso, falando da gula, ela está fixa naquela fase ainda, então precisa ser trabalhado. É interessante que a psicanálise, o ser humano tem um tempo de maturação, né? De desenvolvimento. E esse tempo é como que formasse um ciclo, ele vai se repetindo em toda a nossa vida, Então, se nós temos um bom desenvolvimento psíquico, que a Melanie vai falar da mãe suficiente, boa, né? E a mãe insuficiente, é bem isso, assim. Então, a Melanie vai querer dizer que
o ser humano tem todas essas questões mal resolvidas, aí ela atribui, que eu não comungo disso, mas é interessante o que ela traz. Em algum momento, a mãe foi insuficientemente boa, né, dentro da criação do filho. Então, jogar toda essa responsabilidade para a mãe, eu acho muito pesado. Eu penso que pensar o ser humano, a nossa cultura, a sociedade, mais elementos podem colaborar para essa dimensão. Assim. Não sei como está o nosso tempo. A gente está aqui, já está, né, uns 5 minutos, né? Está próximo daí para chegar nos finalmente aí. Se você quiser concluir aí. Vou tentar concluir. Tem um livro, eu anotei. Agora, falando que eu começo, vou lá na frente, vou atrás. Agora vou lá atrás, agora, que é o livro da história da humanidade, é o livro Sapiens. Eu vou comprar ele, eu peguei esse livro da minha namorada que me passou para mim, que é bem interessante, é do autor Yuval Noah. Quem quiser pesquisar, o nome do livro é Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Ele traz que vai pensar no Homem Sapiens, lá nos primórdios da nossa existência, gula naquela época, será que tinha gula naquela época, né? Como que eram os seres humanos naquele momento? Eles eram nômades, andavam para lá, andavam para cá, então eles tinham fartura de alimento, eles podiam caçar, podiam comer raízes, podiam pescar, era tudo em abundância, abundância. Mas eles plantavam também, né? Os que conseguiam ter um local onde poderiam se habitar por longo tempo, eles cultivavam, e ali, naquele momento, eles tinham tudo para a sua subsistência, né? E eles se alimentavam daquilo. Eles não sei se tinha algum gordinho no meio deles, mas pode pensar, acho que não tinha nenhum gordão, porque eles ficavam fugindo dos animais ferozes, né? O dia todo correndo. Mas, na sua origem, o ser humano precisava sempre se alimentar. E aquilo suficiente para o seu corpo, né? Para ele poder se manter a questão da sua energia. E fazendo esse salto para hoje, ou seja, o comer já tem outra conotação negativa e que acho que é muito exagerado no meu modo de ver, né? Um obeso não quer dizer que ele é obeso porque ele come, né? Porque é mais uma disfunção orgânica na parte dele. Assim. Então, fechando, eu penso que a ideia do id, ego e superego é bem interessante a gente fazer pensar. Acho que deixo aberto para quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos esquecer de abrir o áudio aqui. Bom, como a gente está aqui, né, já está praticamente em cima do tempo aqui, alguém perguntou aqui do livro, o nome mesmo, Breve História do Tempo. Qual que é o nome do livro? Uma Breve História da Humanidade. Uma Breve História da Humanidade. Acho que foi a Vilma que perguntou. Sapiens. Outra coisa, pessoal, quem entrou para acompanhar essa live agora, como tem a série, um tema que o Jorge, né, tocou nele aqui, digamos assim, pode despertar a curiosidade, a Elisa Caetano, ela falou um pouco mais, né, detalhado na live sobre a luxúria, que é a questão do seio mau e do seio bom. Acho que é interessante, porque a pessoa pode assistir para entender um pouquinho melhor isso aí. Porque aqui é tudo introdutório, que a gente consegue fazer uma live, mas uma live acaba ajudando a outra para aprofundar um pouco isso aí. Eu agradeço o Jorge aqui, quero agradecer todos e todas que entraram aí, participando, colocando a palavra. Depois eu vou ler com calma. A gente coloca também lá, né, a capa do livro e tal, para quem quiser ir atrás. E alguns autores aí que o Jorge citou, a Melanie Klein, inclusive quando você falou lá do Jung, a questão da inveja que ela trabalha, dá para falar um pouco do Freud e Jung, né? Ela trabalhou bem isso aí. Acho interessante. Então, pessoal, agradeço, passo para o Jorge encerrar e até uma próxima live, Jorge. Agradeço mesmo, valeu você ter aceito, né, o convite aí. Conto com você para mais para frente a gente chamar você de novo aí para bater um papo, tá bom? Maravilha, quero agradecer a oportunidade, Márcio, agradecer a todos aí
pela paciência de me ouvir. Espero ter contribuído um pouco aí com vocês, um conhecimento, né? E que esse tempo, eu acredito que foi muito rico, tanto para mim quanto para vocês também. Muito obrigado, gratidão a todos. Tá joia. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.